Bom dia, irmãos, graça e a paz, que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, e nós queremos agradecer a Deus por mais esta manhã em que Ele nos permite estar juntos para analisarmos a sua palavra. Antes de nós iniciarmos o nosso estudo a respeito dos dons espirituais, eu quero dizer aos irmãos que está comigo aqui o irmão Marcos, e nós vamos orar. E depois da oração, eu quero falar alguns minutos com os irmãos a respeito do dia do homem batista e também dar uma pequena palavra no livro de Jó, a respeito desta situação em que nós nos encontramos. Vamos orar. Bondoso e eterno Deus, nós somos gratos ao Senhor por mais este dia, por mais esta manhã na Tua presença. Nós queremos agradecer pela vida de cada um dos Teus filhos, das Tuas filhas, e pedir que a Tua santa e soberana mão esteja sobre cada uma das famílias que o Senhor tem chamado para a Tua graça. Deus nos conceda o entendimento para que possamos cada vez mais ter comunhão com o Senhor, que nós possamos colocar as nossas vidas à disposição do Teu reino. Nós queremos pedir a Tua santa e bendita presença nesta manhã, para comentarmos assuntos a respeito da Tua palavra, assuntos para instrução nas nossas vidas. Nós somos gratos a tudo em nome de Jesus. Quero também agradecer aos irmãos, parabenizar o trabalho que os irmãos fizeram ontem lá no aeroporto, né, na área de assistência social. As irmãs, os irmãos envolvidos prepararam aquele alimento para levar aquelas pessoas lá, os colombianos, né? E com certeza, não só colombianos, outras pessoas também receberam a alimentação feita com carinho, com dedicação, da parte das nossas irmãs, nossos irmãos. O pastor Adolfo estava à frente com as irmãs da assistência social, irmã Edilene, irmã Terezinha, irmã Elza, as irmãs e os irmãos que cooperaram, que Deus possa continuar abençoando a sua vida. Hoje também é comemorado, né, o dia do homem batista. E a Igreja Batista, ela surgiu após o movimento da Reforma Protestante, depois do ano de 1521, quando Martinho Lutero e outros reformadores tiraram a Igreja do domínio católico romano e eles fundaram as denominações históricas, né, que nós conhecemos nos dias de hoje, dentre elas a Igreja Batista, que foi fundada em 1570 por John Smith, um pastor anglicano, e que depois ele vai se tornar no primeiro pastor batista em 1570, John Smith. Depois nós temos também outros nomes, né, da Igreja Batista dos Estados Unidos, Thomas Harris e Jonathan Edwards e tantos outros, né? No Brasil, a Igreja Batista, ela chegou em 1590, segundo alguns historiadores, e ela veio a ser organizada. Então veio uma leva de missionários batistas, tanto da Inglaterra, quanto da França, da Alemanha e de outros países, e no Brasil ela foi fundada, ela foi inaugurada em 1871 na cidade de Salvador, que era a capital do Brasil na época, pelo pastor Richard Ratzinger, e depois tantos outros nomes importantes. Nos Estados Unidos, o nome mais importante que se conhece dos pastores batistas é o nome de Martin Luther King, aquele pastor negro
que lutou contra o racismo, inclusive nos dias de hoje, devido à morte deste homem negro nos últimos dias, de novo se lembrou a figura do Martin Luther King. E no Brasil hoje a Convenção Batista Brasileira é liderada pelo pastor Sócrates de Oliveira de Souza e em São Paulo pelo pastor Adilson Ferreira dos Santos. Então meus parabéns a pastor Adolfo e a todos os irmãos, sejam cooperadores ou não, homens da Igreja Batista, que Deus possa continuar abençoando suas vidas, e para mim é uma honra muito grande poder estar junto com os irmãos nesta denominação tão conceituada que é a Igreja Batista. E eu quero também compartilhar com os irmãos, devido a esta situação que nós estamos passando, um texto rapidamente do livro de Jó, no capítulo de número 42, nos versos 1 e 2. O Jó, ele vai dizer o seguinte: então respondeu Jó ao Senhor: eu bem sei que tudo podes, e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Eu estava lendo esse texto por esses dias e lembrei da situação que nós estamos passando hoje no Brasil e no mundo. E por estes dias nós precisamos ter duas atitudes nas nossas vidas, que eu entendo ser essenciais para nos dar um direcionamento da parte de Deus para nós. A primeira delas é que nós temos que nos manter centrados no que está acontecendo e bem informados. Então temos que ter ciência do que está passando, e nós temos, e também precisamos estar bem informados, porque é necessário que as informações em nossas mentes estejam corretas. E também temos essa facilidade de informação. E segundo, é necessário nós não nos esquecermos da soberania de Deus. Isto é, que Deus está no controle de tudo que está acontecendo. E é por isso que eu li Jó 42, versos 1 e 2. Porque Jó, em resposta a tudo que Deus pergunta a ele, desde o capítulo de número 38, o Jó então vai dar esta resposta a Deus, dizendo a ele que ele, Jó, ele reconhecia que para Deus, e é o que nós também devemos reconhecer, precisamos reconhecer, que para Deus nada é impossível. E que nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Outra coisa que nós precisamos lembrar é aplicar na nossa vida o princípio que Jó aplicou. E o que é que Jó aplicou na sua vida? Ele, como ser humano, lá quando começa a sua prova, os seus sofrimentos, ele não estava entendendo muito o que estava acontecendo. Mas ao longo da prova, Jó pôde compreender que aquela situação ela ia passar. Ele não sabia quando, nem como, mas ele entendia que Deus estava no controle da situação e logo isso ia passar. Então, o que Jó está nos ensinando é que o comportamento dele, assim como o nosso comportamento, tem que ser um comportamento de fé. Mesmo em meio a toda essa situação que Jó passou e que nós estamos passando, o texto da palavra de Deus nos ensina que o nosso comportamento de fé, a nossa confiança em Deus, ela pode levar pessoas à presença de Deus, ela pode levar pessoas a glorificar e a bendizer o nome de Deus, como foi o caso de Jó. Mesmo Jó passando tudo o que ele passou, por causa do comportamento dele, por causa da fé dele, por causa das
palavras e atitudes dele para com os seus colegas e até mesmo para com a sua própria esposa, no final nós vamos ver que Jó ora pelos seus amigos e Jó consegue trazer de volta a sua esposa, que não compreendeu adequadamente aquela situação e acabou vacilando na fé. Mas o Jó, com toda calma, com toda paciência, com toda humildade, ele consegue mostrar para a esposa e para os amigos que tudo aquilo nada mais era do que uma prova da parte de Deus na sua vida e que agora aquilo já tinha acabado. Então nós temos que lembrar, esse tempo ruim que nós estamos passando, ele vai passar. Essa situação, ela vai embora. E aí nós precisamos lembrar que vão ficar algumas lições para as nossas vidas. E dentre essas lições, nós temos que usar o nosso comportamento para o louvor e para a glória do nome de Deus. Então que Deus possa nos abençoar e que nós possamos ser pessoas que sirvam de exemplos de fé, exemplos de firmeza nas promessas de Deus, exemplo de que nós entregamos a nossa vida a Deus e que Ele está no controle de todas as coisas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E na nossa matéria, que é a matéria de pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo, nós estamos na página de número 34, falando dos dons espirituais. Eu parei na aula anterior, no quarto dom dos 29, que é o dom da caridade. Caridade que é a mesma coisa que amor. Então amor e caridade são palavras correlatas, são palavras similares, né? O amor nada mais é do que o afeto. O amor deriva daquela condição que a pessoa se doa para o outro. E tem pessoas que têm essa facilidade de ter em sua vida, através da ação do Espírito Santo, o dom da caridade, o dom do amor, o dom de dedicar sua vida ao próximo, o dom de dedicar sua vida com bondade, com indulgência, entregando-se ao trabalho do reino de Deus, a ponto das pessoas perceberem que ela é realmente uma pessoa amorosa. Todos nós temos amor, todos nós amamos e todos nós somos amados. Mas não é esse tipo de amor que a Bíblia traz como dom. O amor que a Bíblia traz como dom é o chamado amor ágape, ou seja, o amor que vem diretamente de Deus para a vida do ser humano. É aquele amor que não tem nenhum desejo, não tem nenhuma finalidade de ter como resposta a ação desse amor. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, em João 3,16, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, por Deus amar o ser humano, Deus entregou Jesus Cristo para a salvação da humanidade, e não há como nós, seres humanos, correspondermos, devolvermos essa atitude do amor inimaginável de Deus para cada um de nós. Então esse amor aqui como dom é esse tipo de comportamento, onde a pessoa se doa a ponto daquela pessoa que está recebendo este amor não ter como devolver à altura. Este é o amor como dom que a pessoa recebe da parte de Deus, não é comum. O quinto dom é o dom do conhecimento, e nós vamos ver então lá em 1 Coríntios, capítulo 12 e verso 8, o apóstolo Paulo, quando descreve os primeiros 9 dons que ele vai tratar, ele fala aí a respeito do dom do conhecimento. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 8. Tem alguns dons neste versículo. Porque a um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria,
E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Então, o dom do conhecimento diz respeito àquela capacidade que a pessoa tem de esclarecer, de dar ideias eficientes, ideias que vão solucionar problemas no que diz respeito à palavra de Deus e ao bom andamento das coisas na igreja. Então, o dom do conhecimento, o Espírito Santo dá a alguém, e esta pessoa então vai ter essa capacidade em situações de difícil resolução. Essa pessoa vem e é usado por Deus, e com uma palavra simples, com uma ideia simples, resolve um problema que seria praticamente insolúvel. Este é o dom chamado dom do conhecimento. Além desta facilidade que a pessoa que tem o dom do conhecimento, dado pelo Espírito Santo a ele, de resolver problemas difíceis, essa pessoa também tem a facilidade na interpretação da palavra de Deus para pregar à igreja uma mensagem inspirada, uma mensagem que venha trazer refrigério, que venha trazer ensino, que venha trazer conhecimento das Escrituras Sagradas para a igreja. Então, o quinto dom é o dom do conhecimento. Ele não é um conhecimento, irmãos, baseado em estudos. Ele não é um conhecimento baseado no estudo de teologia. Então, a pessoa que vai receber ou recebe do Espírito Santo o dom do conhecimento, se ele estudar, já está de bom tamanho. Mas este dom não depende do estudo secular que a pessoa tenha. Não depende dele ter estudado o curso, seja de bacharel, de pós-graduação, de mestrado. Ele não depende do conhecimento humano. O dom do conhecimento é a capacidade que vem da parte de Deus. Então facilita o conhecimento das Escrituras sem a necessidade da pessoa ter, na verdade, estudado em faculdades ou feito qualquer tipo de curso. Então não é um conhecimento humano, é um conhecimento que vem da parte do Espírito Santo. A Bíblia também fala em Coríntios 12:9 do dom de cura. E aqui a gente precisa ter bastante cautela, bastante cuidado para podermos entender. O dom de cura, ele é um dom bíblico, está aqui na Escritura, nós não podemos negar, mas como qualquer outro dom, o que tem acontecido durante os milênios na igreja, desde que o Espírito Santo, lá em Atos 2, passou a distribuir para a própria igreja estes dons, o que tem acontecido é que as pessoas que recebem os dons, muitas vezes, não têm tido cuidado no manusear, o cuidado em deixar ser usado pelo Espírito Santo. E acaba confundindo as coisas e acaba achando que ela, pessoa que recebeu o dom, tem condição de fazer as coisas do jeito que ela bem entender. E não é assim. Mas a Bíblia fala aqui do dom de cura. Está aí em Coríntios, capítulo 12, no verso 9, né? Que diz o seguinte: a outro, ao mesmo Espírito, a fé, a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. O que é o dom de curar? Como é que nós podemos detectar, como é que nós podemos saber que um irmão, uma irmã, alguém recebeu da parte do Espírito Santo o dom de curar? Não é a pessoa sair por aí impondo as mãos sobre a cabeça dos outros e se auto-intitulando alguém que tenha o dom de curar. Não é assim. O dom de curar, ele é detectado na pessoa quando alguém está doente e este irmão, esta irmã, através da sua vida de comunhão com Deus e através da sua oração,
ele seja em sua casa ou seja na presença da pessoa, ele vai orar. Em alguns casos, as pessoas impõem as mãos, mas nem sempre é necessário. Se haver a necessidade da pessoa colocar a mão sobre o ombro, sobre a cabeça da outra pessoa para orar, o que nós chamamos de oração com imposição de mãos, não tem problema nenhum. É bíblico impor as mãos sobre uma pessoa para abençoá-la, nesse caso aqui, para orar por ela, para que Jesus cure a enfermidade que está acometida. Então, não tem nada errado quanto a isso. O detalhe é nós lembrarmos que a pessoa que tem um dos dons, seja qual for, e neste caso o dom da cura, não é a própria pessoa que vai escolher quem ele quer orar, ou não é a própria pessoa que vai orar sem uma direção da parte de Deus. Esta pessoa não domina o dom não é dela, é o Espírito Santo que vai usá-la quando houver uma necessidade. Quando essa pessoa que tem o dom se comove, se preocupa, quer o bem do outro, e aquela outra pessoa, a que está enferma, ela até pode, como é o nosso caso, de pedir oração pelos irmãos. Olha, irmãos, eu não estou sentindo muito bem hoje, tal, gostaria que os irmãos orassem por mim. Alguns se ajoelham, mas independente da pessoa estar ajoelhada, ou estar em pé, ou estar deitada, não é a forma que a pessoa vai se apresentar, não é a posição que a pessoa vai se apresentar que vai dizer se Deus vai curar ou não. A cura é algo soberano da parte de Deus, é a vontade de Deus. Se Deus quiser curar, Ele cura. Se Deus entender que naquele momento a pessoa não vai ser curada, a pessoa não vai ser curada e Deus não vai deixar de ser Deus por causa disso. Mas a pessoa que tem o dom da cura, o Espírito Santo vai usá-lo em ocasiões específicas. O que eu estou querendo dizer é que não é aleatoriamente e nem na hora que a pessoa quiser. É quando o Espírito Santo entender que há necessidade de alguém ser curado, ele vai usar alguém com esse dom chamado dom da cura. Vou dar um exemplo bíblico em que o dom da cura foi doado, o Espírito Santo usou 2 apóstolos para curar uma pessoa. A Bíblia diz, no Evangelho de João e também lá em Atos, que havia um homem que estava na porta chamada Formosa já há muito tempo. E Pedro e João, eles iam todos os dias, como de costume, para a hora da oração, que era por volta das 9 horas da manhã. Eles passavam por ali todos os dias. E eles viam aquele homem aleijado todos os dias. Mas naquele dia o Espírito Santo resolveu usá-los. E quando eles se deparam com aquele homem que pede a eles uma moeda, eles, em vez de dar a moeda, não tendo a moeda, eles vão dizer, olha, nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que nós temos, nós lhe damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Então, o Espírito Santo usou esses apóstolos naquele momento para que esta pessoa pudesse receber a cura. Esta capacidade de curar alguém não é de João, não é de Pedro. Essa capacidade é de Deus e, no caso aqui, o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo usou esses apóstolos naquele momento para que esse milagre pudesse acontecer. E como este, nós vamos ver tantos outros exemplos no Novo Testamento. Em muitas ocasiões, o apóstolo Paulo chegava em lugares onde ele já tinha tido contato com a pessoa, mas naquele momento ele orou pela pessoa e a pessoa ficou curada. Então, o que nós precisamos entender é que quem usa no momento, no local e para atender alguém é o Espírito Santo. Não é a pessoa que tem o dom, que foi chamada pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo deu esse dom a essa pessoa, não é a pessoa que estabelece, que determina
ele deve continuar orando, ele deve continuar com a sua vida consagrada, ele deve continuar se preocupando com as pessoas que estão doentes, mas não é toda hora que ele vai orar por alguém que a pessoa vai ser curada. Ou seja, é o Espírito Santo, é Deus quem vai determinar, estabelecer e dar a cura para alguém que esteja necessitado. Nós precisamos lembrar, no que diz respeito ao dom da cura, ou a cura em si, que nem todo mundo foi curado na época de Jesus. Jesus andava todos os dias por várias cidades, por várias localidades, mas nem todo mundo foi curado. Na época dos apóstolos, a mesma coisa. Eles eram 12 e eles andavam por vários lugares, mas não é porque eles eram apóstolos que eles iriam orar e toda vez que eles oravam, alguém ia ser curado. Não é assim. O dom, ele pertence ao Espírito Santo. Todos os dons são assim. O Espírito Santo concede, o Espírito Santo dá esporadicamente. Quando há uma necessidade do nome de Deus ser glorificado, ou simplesmente Deus resolveu, Deus quis curar aquela pessoa, quis atender aquela pessoa. Isso não quer dizer que Deus não se preocupe com todos. Deus se preocupa com todos. Mas nós sabemos que nem todos vão receber o milagre da cura. Nem todos vão receber algum tipo de milagre vindo dos dons espirituais. Né? A Bíblia é muito clara sobre isso. Né? Nós temos exemplos de apóstolos, de pessoas muito próximas a eles, que tinham problemas em suas vidas particulares, e não é porque eles eram apóstolos que eles ficaram livres desses problemas. Um deles é o grande exemplo do apóstolo Paulo, que orou por 3 vezes, pedindo para que Jesus tirasse dele o chamado espinho na carne. Mas a resposta de Jesus para Paulo foi: a minha graça te basta. Isto é, nós como cristãos precisamos entender que a salvação, que é a graça de Deus, a dádiva da vida eterna para as nossas vidas, já é o suficiente. Qualquer coisa, tudo que Deus nos der além da salvação, é na verdade bondade de Deus, amor de Deus, misericórdia de Deus para nos abençoar. Então eu quis dar esta explicação, principalmente aqui no dom de cura, e essa explicação serve para todos os outros dons, que não é a pessoa que controla, é o Espírito Santo que nos usa, porque os dons pertencem ao Espírito Santo. E muitas pessoas nos dias de hoje, concluindo essa explicação sobre o dom da cura, as pessoas confundem. Às vezes o Espírito Santo o usa 1, 2, 3 vezes, ou usa algumas vezes em qualquer um dos dons, e no caso aqui no dom da cura, aí a pessoa vai colocar na cabeça que ela tem o dom de curar. E ela vai sair por aí se apresentando. Eu já vi isto, pessoas que se apresentam dizendo que tem o dom de orar pelas outras pessoas e as pessoas ficarem curadas. E muitas vezes a pessoa ora e o outro não é curado. E isso, em vez de trazer união, isso em vez de trazer um benefício para a igreja ou para a própria pessoa que está ansiosamente aguardando a cura, isso acaba trazendo constrangimento, isso acaba trazendo confusão, isso acaba trazendo um desajuste para as pessoas se aproximarem de Deus. Então, nós precisamos ter muito cuidado, nós precisamos ter responsabilidades e nós não podemos de maneira nenhuma prometer as coisas para as pessoas, porque o dom não depende de mim, o dom depende do Espírito Santo. Se o Espírito Santo quiser me usar, amém. Então eu vou orar por esta pessoa, e se a pessoa ficar curada, não foi por minha causa, a pessoa recebeu a cura porque Deus resolveu, Deus quis dar a esta pessoa a cura miraculosa. Então as pessoas precisam ter muito cuidado. Eu já assisti cultos, eu já participei de cultos onde uma pessoa em cima do púlpito começa a anunciar
que Deus iria curar muitas pessoas ali que estariam com problema do coração, com problema nos pulmões, que Deus iria curar câncer, que Deus iria... E quando chegou no final, não houve essas curas. E as pessoas acabam saindo decepcionadas. Então quem fala, quem vai anunciar uma responsabilidade dessa, para saber o que está fazendo. Então eu só posso dizer para alguém que a pessoa vai ser curada se de fato Deus me revelou, se de fato Deus disse para mim, vá lá e ore por ela e diga para ela que ela vai ser curada. Nós temos exemplos bíblicos desse modelo, mas nós não podemos ser irresponsáveis de achar que o Espírito Santo me deu o dom de cura e sair por aí orando pelas pessoas, prometendo cura para as pessoas, quando na verdade não é assim que Deus faz na sua igreja. Todos os dons têm como finalidade que o nome de Deus seja glorificado e que a igreja seja aperfeiçoada, que a igreja possa demonstrar ao mundo o poder de Deus nela, igreja. Tá certo? O próximo dom, irmãos, é o dom da contribuição. Esse aqui é interessante. Eu nunca vi nenhum irmão orando, pedindo ao Espírito Santo, pedindo a Deus a capacidade, o dom para contribuir. E está lá em Romanos, capítulo de número 12, verso de número 8. O apóstolo Paulo nos ensina que contribuir também é um dom e ele precisa ser buscado como os demais. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 12 e versículo de número 8. Paulo diz o seguinte aí neste versículo. Ele vem falando de alguns dons a partir do verso 3. E quando chega aqui no verso 8, ele diz o seguinte, ó, aquele que exorta, exortar é um dom, faça-se com dedicação. O que contribui, tá vendo? Ó, contribui com liberalidade. Então contribuir, se você ler o contexto aqui de de Romanos capítulo 12, você vai ver que Paulo está tratando de dons e ele fala que contribuir é um dom. Então, qual como é que funciona o dom da contribuição? É aquela pessoa que recebe da parte de Deus um desejo tão grande de ajudar a obra de Deus, e ele tem condição para isso, Deus deu para ele condição, ele além de dar o dízimo dele, ele além de dar as ofertas normais, ele tem prazer em contribuir para que a igreja se mantenha dentro de um padrão, dentro de um nível que possa demonstrar às pessoas que Deus tem abençoado esta igreja financeiramente. A igreja local onde ele congrega, ela recebe da parte desta pessoa e de outras que doam, que dão para a igreja valores que dê para manter todas as coisas com folga. Então contribuir também é um dom. A pessoa pode ser usada pelo Espírito Santo ou até pode pedir os outros dons. Nós também podemos pedir. Nós podemos orar a Deus pedindo a Ele que nos dê dons. A Bíblia diz que nós podemos orar ao Espírito Santo pedindo a Ele para que Ele nos capacite com os dons espirituais. E entre os dons espirituais está o dom de contribuição. Então, aquele empresário, aquela pessoa que tem recursos financeiros à altura, além dele fazer as contribuições normais, que são seus dízimos e ofertas, ele ainda pede ao Espírito Santo que abra o seu coração, que dê condição a ele, para ele ajudar ainda mais na igreja. Nós temos exemplos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, de pessoas que doaram. A Bíblia diz, lá em Atos, que os irmãos, para atender a necessidade da igreja, a Bíblia diz que os irmãos abastados, aqueles irmãos que tinham recursos, doavam as coisas para que se repartisse àqueles que tinham necessidade. O próprio Barnabé, por ser um levita,
também recebeu uma herança, não é? Talvez os pais, os avós morreram, e o Barnabé ficou com uma propriedade. E ele, entendendo que havia necessidade da igreja ser atendida em algumas áreas, o que é que o Barnabé fez? O Barnabé, sendo usado pelo Espírito Santo, você pode observar que no contexto da vida e no assunto sobre Barnabé, que eu estou falando, você vai ver a presença permanentemente do Espírito Santo na vida e no ministério de Barnabé. Então, o Espírito Santo usou Barnabé de tal maneira que ele resolveu doar a quantia da herança que ele tinha direito. Isto é, ele deve ter vendido a propriedade, está lá no livro de Atos, ele vende a propriedade e entrega o valor integral daquilo que ele recebeu, dessa propriedade, como uma oferta para atender às necessidades do povo. Isso é o dom que o Espírito Santo deu para o Barnabé, para que ele pudesse ser essa pessoa dadivosa, essa pessoa caridosa, essa pessoa que tinha preocupação no bom andamento da igreja de Cristo. Tá? Dom da contribuição. E tem ainda o dom do celibato, aquilo que a Igreja Católica impõe por força àquele que quer ser um clérigo, aquele que quer ser padre na Igreja Católica, fora do padrão bíblico, sem ter a verdade bíblica nisso, eles proíbem a pessoa casar e fazem com que os padres sejam celibatários. Isto é, o padre não pode se casar. Mas isso é contra a vontade de Deus, porque a Bíblia diz que Deus é quem criou Adão e Eva, e criou a Eva justamente para ser a coadjutora, a companheira, a esposa do Adão. E de lá para cá, as bênçãos que Deus tem para os casais é enorme. Então, pelo padrão bíblico, o correto é que o homem não viva só, é que o homem case, é que ele possa constituir família. Mas existe as pessoas que não querem se casar. E elas então, de livre e espontânea vontade, adotam o celibato como um dom. O Espírito Santo capacita esta pessoa a não ter a necessidade. Ele é uma pessoa normal, é um homem normal, é uma mulher normal. Ele não é nem machista e ela também não é feminista. Simplesmente para que a vida dela possa ser mais proveitosa na obra de Deus, o Espírito Santo capacita essa pessoa com o dom do celibato. E isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 7 e verso 7. 1 Coríntios, capítulo 7 e verso de número 7. Paulo recebe algumas perguntas a respeito de casamento, e ele vai dar as respostas à igreja a respeito do casamento, e quando chega aqui no verso de número 7, do capítulo 7 de 1 Coríntios, ele diz o seguinte, eu quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Na verdade, de um modo, e outro de outro. E aos solteiros e viúvos, eu digo-lhes que seria bom se permanecessem no estado em que eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. E aí ele vai explicar aqui que quando a pessoa decide, por livre e espontânea vontade, ficar sozinho, o Espírito Santo o capacitou com o dom do celibato. A pessoa que é capacitado pelo Espírito Santo com o dom do celibato, normalmente ele vai ser um missionário, uma missionária. Isso não quer dizer que não possa ter missionários casados. Claro que tem, nós conhecemos vários casais que são missionários. Até é bom que, no caso, quando um tem um chamado para missões, que se case com uma pessoa que também tenha esse chamado, para não haver nenhum tipo de conflito. Mas no caso aqui, tem pessoas que se dedicam demasiadamente, dedicam-se toda a sua vida para a obra de Deus,
então a melhor coisa é que ela fique solteira. Porque Paulo vai explicar aqui que o solteiro, ele tem mais facilidade, ele tem mais condições de cuidar das coisas do Senhor do que o casado. Por quê? Porque tanto o homem quanto a mulher, quando se casam, agora ele não é livre para fazer o que ele quiser. Ele tem que prestar satisfações. Ele tem uma outra pessoa que convive com ele, que é o esposo ou a esposa, e principalmente a esposa. Ela vai ter mais afazeres nos cuidados com o lar e nos cuidados com o marido e, com certeza, logo, os cuidados com os filhos, não é? Então, para a pessoa casada, o tempo de dedicação à obra de Deus fica um pouco mais escasso, porque ela tem o lar, ela tem o esposo, ou vice-versa, o esposo tem o trabalho, tem a esposa, e precisa manter o relacionamento conjugal em ordem, em dia, e então sobra menos tempo para estas pessoas, no nosso caso casados, cuidarmos da obra de Deus. Enquanto que um solteiro ou uma solteira, eles têm condições de doar mais tempo da sua vida para a obra do Senhor. E para ser solteiro é necessário que a pessoa tenha esse dom chamado do celibato, porque não é fácil. O corpo humano vai se desenvolvendo, como todos nós sabemos, as necessidades vão surgindo, e então fica muito difícil para uma pessoa não ter um namorado, não ter um noivo e não se casar. O normal, a trajetória da vida normal é essa, a pessoa vai namorar, vai noivar e vai casar. Mas tem aqueles que têm a capacidade dada pelo Espírito Santo e ela não sente a necessidade de casar. Ela entende que a vida dela pode ser mais útil na obra de Deus, e estas pessoas, de fato, são usadas de uma maneira especial pelo Espírito Santo com o dom do celibato. Então, ser celibatário é um dom e não uma imposição. Tem que vir de dentro. É a pessoa que sente o desejo de entregar sua vida todo o seu tempo, todo o seu período de vida para a obra de Deus. E sendo assim, o Espírito Santo o capacita e ele não sente necessidade, ele não sente falta de uma companheira ou de um companheiro. Desta forma, sua vida fica dedicada totalmente à obra de Deus. O próximo dom, irmãos, é o dom de discernimento. Eu acho que a gente consegue concluir, já vai dar 10h30, e a gente vai concluir aqui com o dom de discernimento, que está em 1 Coríntios 12:10. Queria lembrar aos irmãos que 1 Coríntios 12, ele vai tratar de 9 dos 29 dons. E agora nós vamos falar do dom do discernimento. Está aí em 1 Coríntios, capítulo de número 12 e verso de número 10, que diz o seguinte: e a outro a operação de milagres, e a outro a profecia, e a outro o discernimento de espíritos. Então, o que é o dom do discernimento? A Bíblia diz que nós precisamos discernir os espíritos. Os textos, tanto de Pedro como do Evangelho de Mateus e também do Antigo Testamento, diz que é necessário que nós possamos discernir as coisas. O que é discernir? A palavra discernir significa identificar, significa avaliar, significa observar com clareza e ter uma solução, e ter uma resposta exata para aquela situação específica. Por exemplo, quando o Espírito Santo capacita alguém com o dom do discernimento, o Espírito Santo está equipando a igreja para que ela não seja enganada por algumas pessoas que possam ter aparência de cristãos, pessoas que se diz estar atuando em nome de Deus, quando na verdade não estão. Vamos a um exemplo bíblico para nós podermos entender o que é o dom do discernimento.
O apóstolo Paulo estava pregando em uma certa região e a Bíblia diz que tinha lá uma moça, eu não vou dizer onde está, só para você procurar. Está entre as cartas de Paulo a Colossenses, até próximo a Tessalonicenses. Você dá uma olhadinha lá que você vai encontrar. E o apóstolo Paulo estava pregando numa região, e a Bíblia diz que apareceu uma moça que profetizava a respeito do ministério e da vida do apóstolo Paulo. Então ela anunciava para as pessoas que Paulo era um grande homem de Deus e que em determinado dia Paulo estaria pregando ou ensinando em tal lugar. E todas as pessoas que ouviam esta moça achavam que ela estava falando da parte de Deus. Mas Paulo, por ser cheio do Espírito Santo e tendo o dom do discernimento, logo percebeu que esta moça não estava profetizando da parte de Deus, que essa moça não estava anunciando as coisas vindas como orientação da parte de Deus. Paulo percebeu que essa moça estava endemoniada. E ele então vai expulsar o demônio dessa moça. Então observe, o dom do discernimento é a capacidade que a pessoa tem de identificar quando alguém está ou não falando da parte de Deus. E este dom, ele é muito necessário, ele é muito útil na igreja, principalmente nos dias atuais. Este dom é quando alguém, por exemplo, possa aparecer uma pessoa aqui na Igreja Batista, ou lá na Assembleia de Deus, né, onde eu estou com os irmãos, né, pastor Gil, pastor Daniel, enfim. E aí aparece alguém lá se identificando como sendo um cristão. E essa pessoa, nos primeiros momentos, nos primeiros dias, até demonstra algum tipo de comportamento cristão, mas que logo vai se manifestar que o desejo dele, a vontade dela é enganar, é mentir, tirar talvez até algum proveito do amor, do comportamento do cristão. Né? Aquele que tem o dom do discernimento, logo que tem o contato com essa pessoa, pela fala dessa pessoa, pela forma que ela se apresenta, o Espírito Santo então revela a ela que essa pessoa não está com boas intenções, que essa pessoa na verdade não é da parte de Deus, e esta pessoa então procura o que tem o dom, procura o pastor, procura o corpo de obreiros da igreja, conversa, explica, e aí as pessoas então ficam ali naquela expectativa, ficam observando, ficam atentas às atitudes desta pessoa para que ela não cause nenhum prejuízo para a igreja. Então o dom do discernimento é a capacidade que o Espírito Santo dá a um irmão e a uma irmã, para que ela possa antever, para que ela possa observar, para que ela possa detectar que alguma coisa não está certa naquela situação. Então o Espírito Santo vai usá-la quando tiver necessidade. Esse é o detalhe de nós entendermos a atuação do Espírito Santo nos dons espirituais na igreja. Então a um ele usa com o dom da palavra, a outra ele usa com o dom da sabedoria, a outra ele usa com o dom da cura, a outra ele usa com o dom do discernimento, a outra ele usa com o dom do pastorado, a outra ele usa com o dom da administração, a outra ele usa com o dom da caridade, de maneira que o Espírito Santo é quem vai nos usar com os dons espirituais para que a igreja, irmãos, possa continuar crescendo, para que a igreja possa estar sustentada pelo poder de Deus, para que a igreja caminhe com os seus pés no chão, né, e em obediência à palavra de Deus, cercada das bênçãos e do poder que o Espírito Santo tem sobre a igreja. Então eu queria concluir com os irmãos hoje, aqui na página de número
34, no dom do discernimento. E a semana que vem, se Deus nos permitir, nós voltaremos para falar do dom de doutores. Então hoje nós falamos do dom da caridade, um pouquinho, falamos sobre o dom do conhecimento, sobre o dom da cura, sobre o dom da contribuição, do celibato e do discernimento. Eu quero pedir a Deus que o Senhor continue nos abençoando. Quero pedir ao Espírito Santo que Ele continue capacitando a sua igreja. E eu quero lhe incentivar e dizer a você que você com certeza tem um dom da parte de Deus. Quando Deus nos chama, a Bíblia diz que Ele distribui dons para a igreja. E eu sou a igreja, você é a igreja, nós somos a igreja. E com certeza o Espírito Santo quer lhe usar. E se você ainda não tem, você tem o direito de pedir para que o Espírito Santo lhe use em uma das áreas que ele, Espírito Santo, entender que esteja sendo necessária na nossa igreja local e na igreja de Cristo como um todo. Que o Espírito Santo possa nos capacitar, que ele possa nos usar, que nós possamos ser instrumentos nas mãos do Espírito Santo para que o nome de Jesus Cristo seja anunciado e para que o poder de Deus seja manifesto através da salvação de almas. Todos os dons, irmãos, todos eles, têm uma única finalidade: equipar a igreja de Cristo para que almas possam se render. Então, um vai contribuindo com o outro, os dons é como uma engrenagem. Um vai se encaixando dentro do corpo da igreja, de maneira que o Espírito Santo possa ter liberdade de nos usar para a glória e honra do nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Logo mais à noite, o pastor Adolfo vai estar trazendo uma palavra aos irmãos no Salmo de número 133. Que o Senhor possa abençoar o seu domingo, que o Senhor possa continuar com as suas mãos estendidas sobre a sua casa, a sua família. Irmão Marcos? Aniversário de casamento do Ferreirinha. Olha aí. Ferreirinha, irmã esposa. Geni. Irmã Geni. Tem quantos anos aí? Eu não vi aqui. Irmão Ferreirinha, família do irmão Ferreirinha e irmã Geni, que Deus abençoe vocês. Eu confesso, com uma falha minha, não consegui ver as mensagens. Eu li algumas, mas não lembro quantos anos o senhor está fazendo de relacionamento conjugal com a irmã Geni. Mas, independente dos anos, que Deus continue abençoando o senhor, sua esposa, seus filhos, seus netos, seus bisnetos, que o Senhor possa continuar abençoando sua família e principalmente que Deus continue dando ao Senhor, irmão Ferreirinha, e a sua esposa, irmã Geni, esta humildade, este comportamento de um verdadeiro cristão, de um comportamento de um casal exemplar. O senhor e a senhora, irmão Ferreirinha e irmã Geni, são para nós um exemplo de vida. Que Deus possa abençoar vocês e que o Senhor permita que vocês ainda tenham muitos anos juntos, né, de vida, de comunhão com Ele e de vida conjugal. Que Deus abençoe a vida de vocês e nós vamos estar orando com o nosso irmão Marcos. O irmão Márcio, amigo do Ricardo também. O irmão Márcio, amigo do irmão Ricardo, está pedindo oração. Nosso irmão Marcos vai terminar orando para a glória do nome de Jesus. Bom dia, irmãos. Senhor, nós queremos te agradecer ao Pai por mais essa IBD, mais essa escola onde aprendemos, Senhor, sobre os dons do Espírito Santo. Agradecemos pela vida do pastor Paulo, que está se dispondo a fazer esse trabalho conosco, Senhor. Possa estar abençoando ele, sua vida, sua família, protegendo, dando saúde, Senhor. Te peço também, Senhor, quero te agradecer pela vida do Ferreirinha, irmã Geni, Senhor, por esse casal, Senhor, que tem feito a diferença nessa igreja desde do começo, ó Deus. Sempre, Senhor, nos abençoando com a sua alegria, com sua maneira de falar. Também a irmã Geni com a sua humildade. Que Deus possa abençoar, Senhor.
Pedimos também pela vida do Márcio, amigo do Ricardo, foi acometido de Covid, Senhor, que Tu possa, Senhor, estar curando, ajudando, Senhor, restaurando ele e abençoando sua família. Te agradecemos ao Senhor por esse dia. Esteja conosco durante todo o restante, culto à noite e logo mais. Abençoa também nosso pastor Adolfo, Senhor, que não pode estar hoje, Senhor, de manhã, mas estará à noite conosco trazendo a palavra. Te agradecemos por tudo, estamos felizes por estarmos na sua casa, por aqueles que estão acompanhando esse trabalho, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Até logo mais à noite no culto com o pastor Adolfo. Deus abençoe os irmãos.